Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professora Dinan Bacri do canal Exatamente Matemática para a resolução de mais um exercício aqui com vocês. Vamos lá. O que diz aqui? Para um arco beta em que beta está entre π e 3π sobre 2, temos que a cossecante de beta é igual a menos 2. Determine o valor da secante de beta. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar as informações aqui, ó. Primeiro, o que significa essa informação aqui? Ó? Já falei em vários vídeos aqui no canal que sempre que ele der um arco, ele tem que mostrar qual a localização desse arco no nosso ciclo trigonométrico. Então, vamos localizar aqui esse beta aqui. Ó. O π é o final do segundo quadrante e o 3π sobre 2 é o final do terceiro quadrante. Ou seja, o meu beta está localizado no terceiro quadrante. Essa informação pode vir de várias maneiras, inclusive dizendo que o beta era um arco do terceiro quadrante, sem prejuízo do que ele vai dizer aqui para você. São maneiras diferentes de dizer aonde está localizado o meu arco de referência, aqui no caso o beta, tá bom? Então, esse arco aqui está no terceiro quadrante, e aí o que você tem que lembrar? Já vou puxar aqui para você lembrar, ó. Se o beta está no terceiro quadrante, aqui, ó, eu tenho que os valores de seno e de cosseno de beta, eles serão negativos, porque veja bem o seguinte, ó, o eixo x é o eixo onde você coleta os valores do cosseno de x, e o eixo y é o eixo onde você coleta os valores de seno de x, pela projeção do ponto, tá? Então, vamos supor que eu pego um ponto aqui, ó, nesse quadrante, ó, tá bom? Que é o terceiro quadrante que eu falei aqui pra vocês, ó. Aqui é o meu π e aqui é o 3π sobre 2, ó. Finalzinho aqui, ó. Tá bom? Então, esse aqui é o meu terceiro quadrante. O que tá dizendo aqui, ó? Esse cara aqui, se eu pegar qualquer ponto desse quadrante aqui, projetar no eixo dos senos ou projetar no eixo dos cossenos, você vai cair numa porção negativa, ó, para trás de zero e para baixo de zero. Então, aqui no caso, ó, para qualquer informação do seno e do cosseno de beta, ou esses valores serão valores negativos. Só isso que diz essa informação aqui, tá? Então, vamos retomar aqui. Eu já sei que os dois são negativos. Então, veja bem aqui, ó. Ele está dando uma informação sobre a cossecante de beta. Então, vamos escrever essa informação aqui primeiro, ó. A cossecante de beta é igual a menos 2. E aí você tem que lembrar qual é a definição de cossecante. A definição de cossecante ela é uma razão inversa das trigonométricas básicas. No caso aqui, a cossecante ela é 1 sobre o seno do ângulo de referência. No caso aqui, o seno do beta. Tá bom? Isso aqui é igual a menos 2. Para isolar esse seno beta, o que eu vou fazer? Ó? Vou trocar esses dois camaradas de lugar. Ó. Vou jogar o seno beta aqui para cima e eu vou jogar o 2 aqui para baixo. 2 negativo aqui para baixo. Então, eu vou ficar com uma informação importantíssima aqui, ó, que o seno do beta é igual a menos 1 sobre 2. O menos 2 vai descer ali, dividindo o 1, que antes era dividido pelo seno de beta. Então, o seno de beta é igual a menos meio, tá bom? Guarde essa informação. Para eu descobrir o valor que ele quer, a secante, lembra lá a definição de secante. O que era a definição de secante? A secante de um ângulo qualquer, ela é sempre 1 sobre o cosseno desse ângulo. Ó, cosseno do beta, tá bom? Então, eu preciso descobrir quem é o cosseno do beta. E aí, acabou o meu problema. Com essa informação do seno de beta igual a menos meio, eu aplico isso aqui, ou substituo lá na nossa relação fundamental da trigonometria lá. O seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. E você já tem a informação do seno beta, tá bom? Já resolvi, usei essa relação fundamental em vários exercícios aqui no canal, tá bom? Como o próprio nome diz, é uma relação fundamental. Então, posso usar ela em várias situações envolvendo a trigonometria aí, tá bom? Então, aqui, o seno do beta vale menos meio. Então, vai colocar lá, substituir aqui, ó, menos meio aqui ao quadrado
tá? Mais o cosseno ao quadrado do beta. Isso aqui é igual a 1. Tá bom? Isso aqui é igual a 1. Vou resolver aqui do ladinho. Vou puxar aqui. Acho que dá pra fazer um pouquinho mais de conta aqui embaixo ainda, para não ficar tão carregado o exercício. Então aqui, ó, meio elevado ao quadrado é 1 ao quadrado, que é 1, e 2 ao quadrado, que é 4. E aí, o negativo elevado ao quadrado é menos com menos, acaba dando positivo aqui, tá? Mais o cosseno ao quadrado do beta. Isso aqui é igual a 1. O que eu vou fazer? Vou pegar esse 1/4 aqui, vou jogar para subtrair lá do 1. Então, vou ficar ali, ó, que o cosseno ao quadrado do beta é igual a 1 dividido... dividido não, desculpa. 1 menos o 1/4. 1 menos 1/4. E aí você fica com o cosseno quadrado de beta, ou você faz o MMC, ou você faz aquela jogadinha, né? Copia o denominador aqui, que no caso aqui é o 4. E aí você multiplica 4 vezes 1, 4. 4 menos 1 vai dar 3. Ou seja, 1 menos 1/4 dá 3/4. E aí, para descobrir o cosseno do beta, eu vou isolar tirando aquele quadrado dali. E quando você tira o quadrado de lá, você vai calcular dois valores, o positivo ou o negativo. Então, você pode colocar ou o mais ou menos aqui da raiz do 3/4, ou você coloca essa notação aqui em módulo, que eu gosto bastante, ó. Tá bom? Coloca em módulo aqui. O módulo do cosseno é igual a raiz quadrada de 3/4. Olha, ó. E aí você faz a raiz quadrada do 3 dividido pela raiz quadrada do 4, que sabemos que é 2. Tá bom? E aí, cosseno de beta é esse valor aqui. Ou seja, eu tenho dois valores possíveis para cosseno. Ou o cosseno de beta é 3, raiz de 3 por 2. Tá? Ou o cosseno de beta, ou o cosseno de beta é igual a menos raiz de 3 por 2. E aí você lembra lá que o seu beta está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, como eu comentei no começo do vídeo com vocês, todo mundo aqui é positivo. Tanto o seno, que a gente descobriu aqui, que era negativo, quanto o cosseno. Então você vai descartar esse valor positivo aqui, ó. Esse aqui é você, ó, joga fora, tá bom? Porque eu estou falando de um arco no terceiro quadrante, então todos os valores para seno e cosseno são negativos. E aí ficou com essa informação. E aí praticamente acabou o exercício, né? Vou apagar aqui, ó. Apagar não, vou jogar para a linha de baixo aqui. Deixa eu colocar uma página a mais aqui, ó. Para eu colocar aqui, ó. Para fazer um pouquinho mais de conta. Então, ó, fica com isso daqui, ó. Qual a informação que eu precisava descobrir? A informação do cosseno, né? Volta lá, ó. Eu precisava descobrir o cosseno do beta, que eu acabei de ver ali embaixo. Então, para descobrir a secante do beta, basta eu dividir 1 por cosseno de beta, que é menos raiz de 3 por 2. Tá bom? Então, vamos escrever ali embaixo, ó. A secante de beta, ó, a secante do beta era 1 sobre o cosseno do beta. Que eu descobri agora que é menos raiz de 3 por 2. Menos a raiz de 3 por 2. Tá bom? Então, nesse caso aqui, 1 dividido por alguma coisa é o inverso dessa alguma coisa. Ó. Fica 2 sobre a raiz de 3. Negativo ainda, tá bom? 2 sobre a raiz de 3. E nesse momento você se depara com uma fração que tem um número irracional embaixo. E aí você tem que lembrar lá do básico da trigonometria, que normalmente você aprende lá no fundamental, que você não pode ter uma raiz com um número irracional. Para isso existe um processo chamado de racionalização de denominadores. E aqui no caso eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3, porque eu sei que a hora que multiplicar raiz de 3 por raiz de 3 vai dar raiz quadrada de 9, e aí esse denominador irracional torna-se um número racional, tá bom? Então aqui, continuando, a minha secante de beta, ela vai ficar igual a... Vou fazer na linha de baixo aqui, deixa eu pôr aqui. Tá muito espremido aqui, ó. Por aqui, continuar aqui embaixo, ó. A secante do beta, ela é igual a menos 2 vezes a raiz de 3, menos 2 raiz de 3, dividido pela raiz quadrada de 9, ou simplesmente por
3. E aqui está o valor da minha secante de beta, que ele pedia lá no exercício. Tá bom? Entendeu? Gostou? Exercício bem elaborado, bem bacana, com bastante definições básicas aí, e lembrando até a relação do seno e do cosseno, em qual quadrante ele está, se é positivo ou negativo. Tá certo? Que aparece em bastante exercícios envolvendo as razões básicas da trigonometria. Gostou do vídeo? Entendeu? Deixa nos comentários aqui embaixo para eu saber o que você está achando, para eu entender como essa informação está chegando para você. Belezinha? E aí, os nossos 3 famosos Cs, né? Quem são aí? Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Ative a notificação para receber informações sobre novos conteúdos aqui no canal e inscreva-se no canal Exatamente do Professor Bruno. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço, valeu!